Amém. Amém, podem sentar. Queridos, estamos aqui na nossa quinta semana falando sobre o livro do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, que nós chamamos a Epístola de Efésios. Nós hoje iniciamos a leitura de mais um capítulo. Os capítulos anteriores, nós estudamos o capítulo 1, vimos versículos 1 e 2, a saudação de Paulo à igreja, lembrando que essa epístola ela foi dirigida à igreja de Éfeso e às demais igrejas que faziam parte daquela localidade. Versículos 13 a 14, nós falamos sobre as bênçãos trinitárias para a igreja. Como Deus abençoou a igreja escolhendo, elegendo, salvando, enriquecendo, como Deus, Ele abençoou a igreja. Nós também vimos, capítulo 1, versículos 15 a 16, que a igreja, a igreja de Éfeso, ela se caracteriza por uma fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. E nós então, na semana passada, estudamos a oração de Paulo em favor da igreja de Éfeso. Paulo, ele pede que a igreja tenha os olhos iluminados para perceber aquilo que ela já tem, aquilo que ela já é, para que ela compreenda a esperança da vocação que ela tem, para que ela compreenda a riqueza da glória da sua herança nos santos e para que ela compreenda a suprema grandeza do seu poder sobre ela. Então essa era a oração de Paulo em favor da igreja de Éfeso. Capítulo 2, nós vamos falar sobre como Deus ele concretizou esse plano eterno em favor da igreja. E ele vai começar então, versículos 1 a 3, e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É sobre esse texto que nós vamos falar nesse domingo, e nós então complementaremos a partir do versículo 4 no domingo que vem. Infelizmente, nossa reflexão dessa manhã não traz boas notícias. São notícias extremamente ruins, difíceis, duras, porque esses versículos 1 a 3 de Efésios capítulo 1 vai falar do estado do ser humano sem Cristo, sem Jesus. Como a Bíblia descreve o estado de todo ser humano quando ele não tem um encontro pessoal com Jesus. Perceba que nós já falamos sobre grandiosas bênçãos que Deus ele concedeu à igreja a partir do versículo 3 do capítulo 1, como Deus escolheu, como Deus predestinou as pessoas para a salvação, mas não bastava apenas a escolha de Deus. Deus ele deveria fazer alguma coisa em relação ao pecado, porque por mais que Deus amasse as pessoas, amasse os pecadores, ainda assim, ele sendo justo precisava punir o pecador. E é a partir do capítulo 2 de Efésios que ele vai tratar sobre como Deus operou essa salvação, amando o ser humano e exercendo a sua justiça em favor desses pecadores. Como é então descrito no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, o estado de todo ser humano? Nós resumimos, e o Paulo ele resume isso de uma maneira muito forte, ele resume o estado de todo pecador como morto. E é muito difícil falar sobre a morte, especialmente no tempo em que nós vivemos, que estamos tendo notícia de muitas pessoas que estão perdendo a vida física. Então, a descrição, o estado do homem sem Cristo é um estado de morte espiritual. E o que então seria essa morte? Primeiro, entenda essa morte espiritual não como uma metáfora, não é uma figura de linguagem para tratar acerca de uma realidade que se sobrepõe a esse tipo de morte, e nós sempre vamos comparar com a morte física.
Não é uma metáfora, não é um pleonasmo, um exagero linguístico. Não é uma maneira de falar, o estado do homem é tão ruim que é como se ele estivesse morto. O homem está numa situação tão difícil que ele é como estivesse morto. Não, não é um pleonasmo, não é uma metáfora, não é uma ilustração da condição do homem. A morte é a descrição mais apropriada e real do pecador sem Cristo. De fato, o homem está morto. Não é uma figura de linguagem, não é uma maneira de falar, não é um eufemismo. É o estado real do homem sem Cristo, é um estado de morte, uma morte tão real quanto a morte física, tão real quanto a morte de alguém cujo coração parou de bater, o cérebro deixou de funcionar, os pulmões já não enviam mais oxigênio para o corpo, os rins não funcionam e a pessoa então perde a sua vida. Tão real quanto a pessoa que está morta fisicamente é a realidade da morte espiritual. Inclusive, historicamente falando, a morte espiritual, ela antecedeu a morte física. Se nós formos ler o que diz o Gênesis capítulo 3, quando trata acerca do pecado do homem, primeiramente o homem morre espiritualmente para receber sobre sua vida a declaração da morte física, ou seja, a morte espiritual, ela antecede a morte física, tanto que nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, e a morte física, ela se segue a essa morte espiritual. Por que então as pessoas estão mortas espiritualmente? Porque de acordo com João capítulo 17, versículo 13, elas não conhecem a Deus. Elas estão espiritualmente mortas porque elas estão distantes de Deus. Elas não se relacionam com Deus. Deus não faz parte da vida delas. Mas o que é então, em termos mais aprofundados, essa morte espiritual? A morte espiritual, em primeiro lugar, significa que o ser humano, que o pecador, está completamente alienado de Deus. Ele não consegue usar os seus sentidos, sua visão, a sua audição, o seu tato. Ainda que Deus se apresentasse perante ele, ainda que Deus aparecesse para o pecador, ainda assim ele não conseguiria acreditar, não conseguiria depositar a sua fé nele, porque ele está espiritualmente morto. Ele não quer saber de Deus, ele não busca a Deus, ele não tem interesse genuíno pelas coisas de Deus e nem sequer pode encontrá-lo. O homem não quer e não pode, ele está completamente alienado, mesmo que o homem visse Deus, mesmo que Deus tocasse no homem, mesmo que Deus falasse com o pecador, ainda assim o pecador sequer lhe daria ouvidos. Então, queridos, o evangelho em si não é só uma questão de oportunidade, um momento em que a pessoa tem acesso ao evangelho. Ainda assim, ao ouvir o evangelho, necessariamente aquela pessoa não consegue compreender, aceitar aquilo que está sendo dito por conta do seu estado de morte espiritual. A morte espiritual, ela aliena completamente o ser humano de tudo aquilo que diz respeito a Deus, à vida com Deus, ao desejo e ao plano de Deus. O homem simplesmente não quer e não busca o Senhor. É isso que Paulo está descrevendo acerca dos pecadores, de mortos. Pessoas que convivem conosco, que comem, que bebem, que são bons pais, boas mães, bons filhos, que têm carreiras de sucesso, que são pessoas inteligentes, pessoas hábeis, mas a descrição que a palavra do Senhor faz sobre esses pecadores que não se converteram, que estão longe de Deus, é que eles estão mortos. Primeiro, morte espiritual significa uma alienação completa de Deus, completamente distantes, alheios. Segundo,
Essa morte espiritual também significa que eles são completamente incapazes. Não há força, não há vontade nem energia no morto. Como pastor, eu já fui a muitos velórios. Há muitos, eu não sei dizer a conta de quantas pessoas eu participei, eu vi, eu estive presente, famílias que eu consolei por causa da perda de alguém. E se algo nos chama a atenção acerca de uma pessoa morta, é que ela não pode fazer nada por si mesma. Você já viu um morto decidindo qual tipo de roupa vai usar depois que ele está morto, para o seu velório? Já viu um morto, após a morte, escolhendo o tipo de caixão, ou até mesmo o lugar aonde ele vai ser enterrado? A morte, ela nos dá a característica de que é impossível para uma pessoa morta fazer algo por si. Então ele está morto porque espiritualmente ele não pode operar para si mesmo qualquer favor da parte de Deus. Ele não tem controle, não controla a sua vida porque ele não a tem, não controla mais suas decisões, não controla mais as suas ações. As pessoas fazem agora por ele, lhe vestem, lhe dão um enterro digno, lhe colocam talvez aonde em vida ele solicitou que fosse sepultado, junto aos seus pais, mas ele mesmo não pode fazer nada por ele. Completamente incapaz. Isso nos joga numa situação, queridos, extremamente desconfortável. Porque se uma pessoa está morta espiritualmente, como ela pode responder ao chamado do Evangelho? Se ela não tem condições sequer de ouvir esse chamado, porque ela está morta. E é isso que nós vamos ver a partir do domingo que vem. Completamente incapaz, uma situação que está muito além do seu controle. E terceiro, para todos os efeitos, o estado de morte é o estado irremediável. Seguindo o curso natural da vida, quem está morto permanece morto. Ressurreição é uma exceção à regra. A regra da humanidade é de que as pessoas nasçam, cresçam e morram. E chegado o tempo da morte, é impossível que essa pessoa volte a ter vida. Não há nada que o morto possa fazer em relação à sua própria morte. Você pode tentar evitar a morte dos outros. Você pode antecipar a morte de alguém, ou você pode adiar a morte de alguém. Mas sobre a sua própria morte, você não pode fazer absolutamente nada. É uma triste constatação de que as pessoas estão mortas por causa, como diz o texto, dos seus delitos e dos seus pecados. A palavra delito significa desobediência à lei. Provavelmente, Paulo está se referindo aqui àqueles irmãos crentes que eram judeus, vinham do judaísmo. E pecado diz respeito a tudo aquilo que vai contra o Senhor ou então não faz a sua vontade, se referindo então aos gentios que não tinham a lei de Moisés. De qualquer maneira, o que Paulo está dizendo, que o que permeia toda a realidade da humanidade, que faz parte de todas as pessoas que nós conhecemos, desde a mais nova criança até o mais velho dos nossos idosos, é que todos sem Cristo estão mortos. E esse estado de morte se deve ao pecado, à natureza pecaminosa, aquilo que nos leva, que nos força a pecar contra Deus. Todos nós nascemos em pecado e a consequência da nossa natureza pecaminosa é o pecado que nós cometemos. É apenas a descrição visual, prática, daquilo que nós somos interiormente. Então perceba, amados, e o que Paulo está dizendo é algo extremamente sério, que todas as pessoas com as quais nós convivemos, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos bem, que nós temos um grande afeto,
pessoas próximas, pessoas distantes, amigos de trabalho, nossos filhos, nossos netos, nossos avós, nossos chefes de trabalho. Todas essas pessoas carregam sobre si a condenação da morte eterna. São pessoas boas. Não vamos pensar em Adolf Hitler, não vamos pensar nos políticos corruptos, não vamos pensar naquelas pessoas que por causa de dinheiro desviam verbas para a compra de respiradores e condenam centenas de pessoas à morte. Não vamos falar desses crápulas, desses vis, vamos falar dos melhores da nossa sociedade, do médico que luta contra o câncer, do delegado que luta contra a exploração infantil. Todas essas boas pessoas, todos esses seres humanos brilhantes, aqueles que criam medicamentos, que fazem vacinas, todos eles carregam sobre si a mais dura de todas as condenações, que é a morte espiritual. Versículo 3 diz: todos, entre eles também nós, todos andamos no passado. Ninguém escapa dessa condenação, ninguém, absolutamente ninguém. Nós já nascemos nesse estado quando herdamos a nossa natureza pecaminosa. Todos aqui que um dia não tiveram a Cristo estavam mortos espiritualmente. Dos piores aos melhores, todos estão mortos. Não se engane. Aquela criança linda, fofa, vai crescer como um pecador, e se não ouvir o Evangelho, continuará morto espiritualmente. Isso é uma terrível notícia. Você tem que lidar com a situação de que as pessoas que morrem sem Cristo morrem sem esperança. E versículos 2 e 3, então, Paulo fala sobre as forças que operam nessa morte espiritual. Paulo, ele então aponta para aqueles crentes de Éfeso e diz: vocês já foram assim. Nós já fomos assim. Assim como, primeiro, nós andamos segundo o curso deste mundo. Esse mundo, quando ele diz no versículo 2 de Efésios capítulo 2, mundo aqui não se refere à estrutura física do universo. Não faz referência às casas, ao tempo, à praia, às coisas materiais. Mundo representa os valores, os conceitos, as atitudes e pensamentos que são contrários a Deus. É uma vida vivida segundo aquilo que desagrada a Deus. É esse mundo da onde Deus foi excluído, onde Deus não tem parte. Nós andávamos assim. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: todo aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque o mundo odeia Deus. Esses mortos espirituais, dos quais nós já fazemos parte, tinham uma vida que obedecia, que fazia a vontade do mundo, mas não conseguia obedecer a Deus. Agora perceba, queridos, que isso nos remete a uma situação muito importante. Ou você serve a Deus, ou então você serve ao mundo. Não existe um tipo de neutralidade. O mundo não é neutro. O mundo não é um lugar onde você pode escolher ou não servir a Deus, ou ficar em cima do mundo. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada. Ou você age segundo os padrões desse mundo, ou você age segundo os padrões de Deus nesse mundo. Não existe um meio termo. E Paulo então diz que esses crentes em Éfeso viviam segundo o curso deste mundo. Faziam a sua vontade, a ótica, a visão que tinham sobre a família, sobre casamento, sobre sexo, sobre internet, sobre rede social, sobre política. Tudo isso era moldado segundo padrões de um mundo que se volta contra Deus. Mas eles se converteram e agora a vida que eles levam deve ser uma vida que olhe toda a perspectiva da existência com a ótica de Deus, não mais do mundo.
Por isso, queridos, é tão importante nós, como crentes em Cristo, pararmos e pensarmos, refletirmos sobre o quanto há de mundanismo em nossa vida, porque o mundanismo ele é contrário à vida com Deus. Quantas pessoas não agem de maneira mundana? Quantas pessoas não têm um coração ainda mundano? Que nós devemos nos perguntar: é possível ser crente e ter uma vida mundana? É possível declarar-se cristão e viver segundo os valores e padrões estabelecidos por esse mundo? É possível nós declararmos e defendermos que temos uma espiritualidade correta, fundamentada na palavra, e as nossas decisões, as nossas escolhas, elas serem fundamentadas em padrões que são contrários à palavra de Deus, mas estão de acordo com esse mundo? Paulo diz: vocês viveram assim. Isso é passado. Primeiro, ele diz que a morte opera em nós para que vivamos segundo os padrões, o curso desse mundo. Segundo, então você entendeu que você era assim, ou deveria ter sido. Se você ainda é, talvez seja o momento de pensar de fato se houve um encontro pessoal com Cristo na sua vida. Segundo, ele diz: eles andam segundo o príncipe deste mundo, que é o diabo. Então, primeiro, a pessoa, o morto espiritual, aquele cara bom, ele não bebe, ele não fuma, vive para a família, trabalhador honesto, nunca tomou nada que não lhe pertencesse, pessoa consciente. Essa pessoa, ela anda segundo os padrões desse mundo. Não quer dizer que ela não possa fazer uma coisa ou outra boa, mas que no geral a vida que ela vive não leva em consideração o pensar de Deus, por isso é mundano. Você não faz pensando em Deus, você não faz tendo como propósito final a exaltação e glorificação do nome de Deus. Isso já é mundano. Mas não apenas isso, as pessoas seguem o príncipe desse mundo, o diabo. De acordo com 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo ele está sob o poder do diabo. Você tem um mundo que é contra Deus e atuando nesse mundo, como diz o texto, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra atuar, o espírito maligno atua, é uma palavra muito importante e muito forte nesse texto. Atuar quer dizer operar com energia, com força. É a mesma palavra que aparece no capítulo 1 de Efésios, versículo 19, quando fala da eficácia do poder de Deus sobre os crentes. Esse poder eficaz, esse poder que faz agir, que conduz, é esse espírito diabólico maligno que age na vida de toda pessoa que não conhece a Cristo, mesmo que ela não vá para centro de macumba, mesmo que ela não crie para si ídolos, que ela não se drogue, que ela não fique naquele estado de endemoniado que tradicionalmente nós conhecemos, falando grosso, virando o pescoço, essas coisas, ainda que ela não apresente esses sinais, ela está sobre o poder influenciador do pecado, do diabo. Quem? Todo mundo, inclusive eu, inclusive você sem Cristo. Então nós não estamos falando, queridos, de pessoas que levam sua vida na boa, que são pessoas ótimas e coitadas, elas merecem ir para o céu por causa da vida que elas levam. Jamais elas vivem suas vidas segundo o curso deste mundo e, além de tudo, elas fazem aquilo que o diabo quer. Escravas do mundo, escravas do diabo. Martin Lloyd-Jones, ele tem uma série de comentários sobre esse texto de Efésios, melhor que eu conheço. E ele diz uma frase muito interessante: o diabo é tão astuto que ele domina o homem e ao mesmo tempo o persuade de que ele não está sendo dominado. Eu vou repetir porque é interessante.
O diabo é tão astuto que ele domina o homem e, ao mesmo tempo, o persuade de que ele não está sendo dominado. Ele é escravizado, o homem, mas ele acha que está livre. Quem aqui, na sua vida passada, antes de Cristo, de fato se achou uma pessoa compelida, energizada, potencializada pelo próprio diabo? Mas o diabo, ele agia na nossa vida nesse intuito simplesmente de não percebermos a nossa própria escravidão. A gaiola podia ser bonita, mas era uma gaiola. A companhia da gaiola podia ser bonita, mas ainda era uma gaiola. Não importa a beleza do passarinho, se ele canta bem ou mal, era uma gaiola. E o convencimento do diabo para essas pessoas é de que elas fazem o que elas querem, elas têm os seus desejos satisfeitos, quando na verdade elas estão escravizadas pelo próprio diabo. Não viram a mão para trás, não falam grunhindo, eu vou matar ela. Não fala essas coisas que a gente vê na Universal, no Reino de Deus. Ainda assim estão sob o poder influenciador, sob ingerência direta do próprio diabo. Eu quero que os irmãos entendam para onde Paulo está levando essa conversa. Quem pode livrar o homem de um estado desse jeito, escravizado a ponto de achar-se livre? Quem pode convencer um morto de que ele está morto? Paulo está mostrando essa triste situação para mim, para você, para nós, para aqueles irmãos de Éfeso, para que nós entendamos o poder salvador de Cristo. Ele não salvou os bons, ele salvou os que amavam o mundo, os que estavam sob influência do diabo, e terceiro, os que andavam segundo as inclinações da sua carne. Pessoa sem Cristo, ela não tem prazer nas coisas espirituais, ela tem prazer nas coisas carnais, elas querem realizar os seus desejos. E olha, numa sociedade que nós vivemos hoje, isso é muito mais intenso. Já que pecado é fazer aquilo que você não quer, é deixar de fazer aquilo que você quer. Pecado é não ser feliz, pecado é não amar, pecado é não tolerar. Essa é a nossa sociedade. Então nós olhamos para as pessoas que seguem simplesmente a inclinação das coisas que elas querem fazer, dos seus desejos pecaminosos, da sua natureza contrária à pessoa de Deus. Isso é tão forte seguir as inclinações da carne, que até um crente, muitas vezes, ele se deixa levar pela sua carne. É ou não é verdade? Quem aqui já abriu a boca para falar mal de alguém? Depois de crente. Maledicência é obra da carne ou obra do Espírito? É da carne. É tão forte em nós, quanto mais naquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Não têm prazer nas coisas espirituais, manifestam desejos espirituais simplesmente para obter algum tipo de vantagem. Querem se sentir melhor, querem ter a consciência aquietada, querem ter uma consciência boa, querem se sentir parte de alguma coisa, então buscam de alguma maneira exercitar a espiritualidade, mas interiormente são conduzidos pelos desejos pecaminosos que têm, são orgulhosos, egoístas, presunçosos, e se de fato eles querem, não há nada que possa ir contra aquilo. Não param e pensam que existe um Deus lá no céu que há de julgá-los pelas coisas que eles estão fazendo, porque são conduzidos pelos seus próprios desejos carnais. O resumo vem no final, versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa expressão de éramos todos filhos da ira, vindo da boca de um judeu, é muito interessante. Paulo era judeu, e todo judeu se considerava salvo por ser filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. E o que Paulo então diz aqui, que todos, gentios e judeus, na verdade são filhos
da ira. Essa expressão significa literalmente ser alvo da ira de alguém. Naturalmente, Deus ele está irado contra o incrédulo. Não existe boa vontade da parte de Deus para com aquela pessoa que afronta a sua palavra e a sua santidade. Existe ira. Alguns textos reforçam esse pensamento, como Romanos, capítulo 1, versículo 18, Efésios, capítulo 5, versículo 6, e Colossenses, capítulo 3, versículo 6, que diz: é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus está sobre todo incrédulo, todo aquele que não está ao lado de Cristo. Deus está irado contra essas pessoas. Como diz a palavra, terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. É muito triste porque essas pessoas que nós estamos falando, muitas hoje em hospitais, presas pela rua, ou então dentro das suas casas, cuidando das suas famílias, estão debaixo da ira de Deus. Deus está extremamente irado contra elas. Efésios está dizendo isso, não sou eu. E essa ira, se não for aplacada, se não for desviada, ela representará para essa pessoa sem Cristo uma vida eterna de dor e sofrimento. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, você é contra a interrupção da vida de uma pessoa que está no hospital e sofrendo? Ela me fez essa interessante pergunta. A pessoa está no hospital, não há mais chance para ela, mas ela está experimentando dor, angústia e sofrimento. Você é a favor de que se abrevie a dor daquela pessoa, que se faça uma eutanásia naquela pessoa, para que ela então morra? Eu disse: depende. Se ela for incrédula, não. Porque eu prefiro que a pessoa sofra de maneira consciente e tenha alguma esperança de acessar o evangelho da graça e se converta, do que você encerre um sofrimento passageiro nesse mundo e dê a ela um sofrimento eterno. Se ela não conhece a Cristo, permita com que ela sofra aqui, para que ela possa ter alguma oportunidade de ouvir o evangelho. Porque não existe descanso eterno para aquelas pessoas que morreram sem Cristo. Não há. A gente só troca um sofrimento passageiro, temporal, por um sofrimento eterno. Essa é penso eu, é a mais dura realidade e mensagem das Escrituras. A pessoa cuidou em viver toda a sua vida de maneira positiva, fazendo o que era certo, seguindo os ensinamentos dos seus pais, sendo honesto, mas ainda assim está morta. E essa morte espiritual, quando se acompanhar da morte física, se tornará naquilo que nós chamamos de segunda morte, que é a condenação eterna, longe e distante de Deus. Aí eu lembro muito daquele filósofo, Chapolin Colorado. E agora quem poderá nos defender? Eu queria concluir fazendo duas observações importantes, essenciais para que a gente possa então sair para nossa casa pensando bastante naquilo que nós ouvimos. Primeiro, encare a terrível situação dos que não creem em Cristo. De todos eles. Dos que você ama e dos que você não ama. Eles estão mortos, apesar de todo afeto, força, energia e boa vontade que eles têm. Fisicamente eles estão vivos, é verdade, assim como qualquer um de nós, mas espiritualmente eles estão mortos. Bons pais e mães, cidadãos exemplares, mas mortos, escravizados pelo mundo
pelo diabo e pelos seus próprios desejos. Para essas pessoas não haverá descanso na eternidade. Sobre eles pesa a ira de Deus. Quantos nós não conhecemos assim? Quanto dessas pessoas que passam na nossa vida, que fazem parte dos nossos relacionamentos, quantos nós não conhecemos que passam pela nossa vida, que se relacionam conosco, em várias instâncias da nossa existência, não passam por nós e continuam mortos, sendo que nós somos os portadores da mensagem que traz a vida. Não me envergonharei do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos andam em trevas e não passam perante aqueles que são portadores da luz que vem de Deus e continuam em trevas? Estão numa terrível situação. Estão com as contas em dia, a saúde está boa, a família vai bem, os filhos são inteligentes, obedientes, ou talvez não. Ainda assim estão mortos. O estado espiritual que caracteriza essas pessoas boas, afáveis, amigáveis, que comem churrasco conosco, que vão para a nossa ceia de Natal, que nos mandam mensagens boas no WhatsApp, bom dia, Deus te abençoe. Essas pessoas, elas estão mortas. É uma realidade com a qual nós temos que lidar. Segundo, para todo incrédulo, o evangelho genuíno é tedioso. Não é atrativo falar sobre essas verdades. Os incrédulos que vêm aos nossos cultos, que ouvem uma reflexão desse tipo, apresentando a morte espiritual na qual elas estão envolvidos, entram aqui e saem do mesmo jeito. Não é interessante e atrativo para essas pessoas. Talvez por isso tantas igrejas criem programas e algum tipo de entretenimento para manter os incrédulos dentro da igreja, mas evitam pregar o evangelho e falar da situação na qual se encontram para não os afugentar. Porque o evangelho genuíno, a palavra do Senhor, para quem está morto é um incômodo, porque vai contra a sua consciência e tudo aquilo que ele faz, e ele não quer abdicar e abrir mão daquilo que está fazendo. E qual é então o antídoto para o veneno da aversão do evangelho? É mais evangelho. Não é pelos incrédulos não gostarem do evangelho, não se sentirem atraídos pelo evangelho, que nós vamos deixar de falar do evangelho. Ele não gosta do evangelho, o que eu vou fazer? Vou falar mais do evangelho. Não quer saber de Cristo, o que eu vou falar? Falar mais de Cristo. Esse é o antídoto. É uma batalha, é uma guerra, é oração, é proclamação, é pregação do evangelho. Nós não ganhamos essa guerra nos acovardando, intimidando, quando as pessoas falam que não gostam desse Jesus. O que nós devemos fazer é continuar a proclamação da verdade. Então, queridos, alguém nessa situação, qual deve ser a nossa atitude? Pregar o evangelho, falar do estado na qual elas se encontram. Estão mortas espiritualmente, precisam de Cristo, precisam da luz do evangelho. E que a nossa vida possa então brilhar para essas pessoas, como uma maneira de mostrar-lhes o quão mortas elas estão, para que Deus, se aprouver ao Senhor, ter compaixão daquela vida e salvá-la. Porque como morto ele não pode fazer nada, precisa vir uma força de fora, alguém que lhe estenda a mão, alguém que lhe toque, alguém que lhe levante, porque ele está morto, alheio a Deus, e sobre ele pesa a ira do Senhor. Esse é o estado da humanidade que Cristo encontrou quando veio na terra. Esse é o estado de todo homem que é salvo por Cristo. Toda aquela pessoa, todo homem, mulher, criança,
jovem, idoso que encontra Cristo, ele é tirado de uma situação de morte espiritual. Ele não é escolhido porque é bom, porque é bonito, porque é útil. Ele é escolhido porque ele é morto. Todos nós, como diz o texto, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse texto, queridos, é um alerta tão duro para a nossa vida espiritual. Porque eu fico pensando, qual a obra que eu tenho feito? Como eu tenho indicado para os mortos que vivem comigo que Cristo é a luz, o Evangelho é a luz que pode tirá-los da escuridão. Acredite, amados, após a morte há muita coisa. Tanto para os crentes quanto para os incrédulos. A morte não é o fim da nossa existência. E o que essas pessoas vão experimentar após findar os seus dias aqui nesse mundo, o que elas vão experimentar é determinado pela vida ou pela morte que elas têm hoje aqui nesse lugar. Quando eu concluo essa reflexão, esse pensamento, a primeira coisa que me vem à mente é agradecer ao Senhor. Paulo diz, vocês estavam mortos, não estão mais, e eu estava morto. Eu não via, eu não tinha essa percepção, não me considerava um criminoso, eu não era essas pessoas que tinham uma vida dissoluta, que se envolviam em prostituição, mas eu estava morto e não sabia. Eu era escravo dos meus desejos e não sabia. Eu fazia a vontade do mundo, a vontade da minha carne, mas eu me achava a pessoa mais livre desse mundo. Até aquele momento que Cristo me encontrou. E Ele me deu vida. Ele me deu vida. Ninguém poderia fazer isso. Só Ele poderia fazer isso. Queridos, que não esqueçamos de onde viemos, da nossa própria morte espiritual, para que entendamos a graça, a compaixão e a misericórdia do Senhor por cada um de nós. Não esqueçamos de onde viemos, quem éramos e o que fazíamos. Achávamos que tínhamos tanto, achávamos que vivíamos uma vida tão boa. Nada, era tudo mentira, uma vida miserável, uma vida desgraçada, eternamente condenada. Mas o Senhor teve compaixão de nós. Ele ressuscitou o morto. E no domingo que vem nós vamos falar como Ele fez isso. Continuando o estudo desse plano maravilhoso de Deus transformar gente morta em gente viva. Vamos curvar, queridos, a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor agora.